Prezados amigos e amigas, sejam bem-vindos. Eu me chamo Thiago Ribeiro. Nós vamos fazer uma análise jurídica agora do despacho que foi proferido ontem, lá no processo que está no STF, que está sendo discutido o piso salarial da enfermagem. Nós vimos que ontem, no dia 30, tivemos um despacho do ministro Barroso, tá? E, mesmo no recesso judiciário, mesmo com os prazos processuais suspensos, houve, um despacho. A gente vê que isso nos mostra o tamanho da importância que é essa ação direta de inconstitucionalidade que trata aí do piso salarial da enfermagem. Por quê? Em pleno dia 30 de dezembro, no recesso, o ministro trouxe um despacho. Eu vi gente falando aqui que quando a gente fala que pode ser dada uma decisão ou um despacho no recesso judiciário, porque existe um plantão que era possível, eu vi gente falando que talvez essa informação que nós estávamos trazendo seria só uma informação vaga, só para falar que poderia, tanto que poderia, e houve uma manifestação do ministro, um despacho solicitando informação. A gente já vai ver ele aqui daqui a pouco. E antes da gente continuar, eu peço que você que não é inscrito no canal, inscreva-se, ative as notificações, para você ficar sabendo das novidades que nós vamos trazer aqui, principalmente em relação a esse tema da enfermagem. E eu peço que você deixe um like no nosso vídeo, que ajuda a gente bastante e a gente te agradece demais. E não se esqueça de comentar e compartilhar essas informações que a gente está trazendo aqui para vocês. Bom, vamos lá. O ministro trouxe um despacho no processo. E o que é um despacho? Um despacho no processo é, por exemplo, um pedido de informação, um esclarecimento do juízo. É diferente de uma decisão. Uma decisão, ela traz algum posicionamento sobre relativo tema do processo, assim como uma sentença, que o ministro, no caso, no STF, é um acórdão, o ministro ele traz uma decisão definitiva, Fala, olha, o que a gente entende é isso, está aqui o acordo, E isso acontece também numa sentença, quando uma decisão definitiva, ou numa decisão que vem dentro do processo, sobre algum tema, mas ela não é definitiva, tá? Por exemplo, a decisão aqui que trouxe essa cautelar, ela pode ser mudada, porque a cautelar pode ser revogada. E o despacho ele é diferente de uma decisão, de uma sentença, de um acordo. Por quê? O despacho ele é de mero expediente, tá? Ele pede alguma informação, algum esclarecimento que o juiz precisa. Nesse caso, o ministro, eu digo o juiz de uma forma geral, tá? E aí o que ele trouxe aqui para a gente foi um despacho, tá? Não era o que a gente esperava. Logicamente que a gente esperava que ele já trouxesse uma decisão, tá? Revogando os efeitos da cautelar, para que o piso salarial da enfermagem pudesse ser finalmente pago. Todo mundo estava esperando uma decisão, mas ele trouxe um despacho solicitando informações. No meu entendimento, não é o melhor dos mundos, não é o melhor dos mundos, mas já é alguma coisa, já é um passo que a gente está dando. É lógico que é um passo que pode trazer aí uma demora no processo. Talvez, porque a gente vai ler aqui, ele pede informações sobre a questão do piso salarial da enfermagem e essas informações vão influenciar na decisão dele. E aí sim, a decisão vai trazer algum tipo de mudança no processo relevante, porque essa decisão vai falar se a liminar ela vai continuar ou se ela vai ser revogada. Se ela for revogada, o piso pode ser pago, mas depois a gente vai ter o julgamento final do processo. Tá? E se ela não for revogada, o piso vai continuar suspenso até o julgamento final do processo. E só para a gente entender aqui juridicamente o que acontece nesse processo. É uma ação direta de inconstitucionalidade. Tá? Então assim, se não ficar claro aqui, no meu entendimento, tá, para o STF, que existe a fonte de custeio, que o piso pode realmente ser pago aqui. Eu não estou dizendo em tudo que a gente já passou até aqui, com a emenda constitucional, com as PECs, estou dizendo o entendimento jurídico deles, tá? Com as informações que estão no processo. Se não ficar claro, o STF pode declarar essa lei que trouxe o piso salarial da enfermagem inconstitucional. Então é uma coisa muito séria, muito mais séria do que a liminar. Não que a liminar não seja séria, mas os efeitos dessa ação direta de constitucionalidade
não estão restritos apenas a essa liminar que suspendeu, né, o pagamento do piso salarial, né? É muito mais complicada a situação, porque se não ficar claro para o STF que há uma fonte de custeio, que está tudo legalizado, tudo certinho, a gente vai ler aqui o despacho, se não ficar claro isso para eles, eles podem declarar essa lei que trouxe o piso salarial da enfermagem inconstitucional, né? Porque é isso que é a ação, é uma ação direta de inconstitucionalidade. Tá? Então, assim, é um processo bem delicado, tá? Então, o Congresso agora ele vai ter que trabalhar, né, para responder essa questão para o STF, sobre essa questão da legislação, que a gente vai ler daqui a pouco. Por quê? Porque isso tem que estar muito bem amarrado, muito bem referendado, para que o STF olhe e fale, realmente tem a fonte de custeio aqui, né, a lei pode ser declarada constitucional. Se não ficar claro, eu entendo que eles podem declarar a lei inconstitucional, tá? E aí fica bem complicado mesmo. Imagina só, o STF declara a lei inconstitucional e todos aqueles anos que a enfermagem passou brigando por isso, todas as vitórias que tivemos até aqui, né, não terão valido de nada se a lei for declarada inconstitucional. Bom, vamos lá. Tivemos o despacho aqui, tá, do ministro, ok? Aí ele começa aqui no tópico 1, tá? Tá aqui, ó. Trata-se de ação direta de constitucionalidade com pedido de medida cautelar, proposta pela Confederação Nacional de Saúde, Hospitais, Estabelecimentos e Serviços, tá? Contra a Lei 14.434, né, que trouxe o piso aí do salarial da enfermagem, tá? Aí aqui, tô resumindo, tá? Tópico 2. Diante da relevância dos argumentos apresentados em desfavor da lei e tendo em vista o evidente perigo da demora, né, em 16 de nove de 2022, o plenário do STF referendou medida cautelar deferida para suspender, né, os seus efeitos até a avaliação dos impactos esperados sobre a situação financeira de estados e municípios. Nós já vimos no vídeo passado que os municípios já, né, pelo que nós vimos na matéria, já estão reclamando sobre isso, tá? A empregabilidade e a qualidade dos serviços de saúde. Tá? Aí ele traz aqui, né, que em 22 de 12 de 2022 foi promulgada a emenda constitucional 127 de 2022, que a gente já falou aqui também, né, destinada a viabilizar o pagamento dos pisos salariais definidos pela Lei 14.434. Aqui, ó, entre outras medidas, referida à emenda altera o artigo 198 da Constituição para determinar que compete à União, nos termos da lei, colocou até entre aspas aqui nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos entes mais afetados pela medida, bem como direciona o superávit dos fundos públicos para custeio do piso, que é, quem sabe, né, de onde poderá vir o custeio do piso salarial da enfermagem. Aí tem a transcrição aqui, tá, da emenda, ok? Aqui com a redação do artigo 198, tá? A nova redação. Aí aqui nós vamos pular para o tópico que está logo abaixo, né, que é o tópico 5, ok? Teve a transcrição do artigo 198 da Constituição, aí tem aqui tópico 5. Daí ele traz as petições que foram juntadas no processo, que, né, pedem que a liminar continue, seja mantida. Daí tá aqui, ó. Por outro lado, a Brasf alega que a edição da emenda 127, emenda constitucional 127 de 2022, não conduz à revogação da cautelar, pois a norma constitucional por ela introduzida, terá eficácia limitada, já que o efetivo pagamento da assistência financeira depende de regulamentação por lei e da parametrização dos valores a serem distribuídos, conforme o impacto estimado para cada uma das entidades beneficiárias. Tem até aqui o documento, tá, que isso foi juntado. Aí, no tópico 6. Por fim, a CN Saúde, a autora da ação, alega que a medida, ora aprovada pelo Congresso Nacional, apresenta uma solução apenas provisória para uma obrigação definitiva. Isso porque a desvinculação do superávit de fundos públicos, como forma de viabilizar o pagamento dos novos pisos salariais, foi autorizada apenas até o ano de 2027. Sustenta, ainda, não haver fundamento para a revogação da cautelar quanto aos hospitais privados, uma vez que a emenda constitucional não beneficia aqueles que tenham fins lucrativos e atendam menos de 60% dos seus pacientes pelo SUS. Aí está aqui, ó, tópico 7. Com efeito, a própria emenda constitucional 127 estabeleceu que compete à União, aí está aqui, em negrito, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos estados, ao Distrito Federal, aos municípios e às entidades filantrópicas. A exigência da regulamentação legal para a concretização
da mencionada assistência financeira, ademais, parece estar em linha com a necessidade de definição pelo legislador federal dos critérios para a distribuição dos valores entre tais entidades. Ou seja, né, quando for criada essa lei, né, aí sim vai ser criado um critério para distribuir os valores para as entidades, para o pagamento, né, do piso salarial da enfermagem, né, da quantificação da assistência financeira, da forma e periodicidade dos repasses e dos mecanismos de controle. Ou seja, né, pelo que eu estou entendendo aqui, né, precisa-se dessa lei para que haja tudo isso aqui, seja parametrizado, os critérios para o repasse desse superávit, para que fique claro de onde o dinheiro vem e para onde ele vai, tá? Aí aqui no tópico 8, nesse contexto, e considerando que a redação da emenda 127, da emenda constitucional 127/2022, sugere que a prestação da assistência financeira complementar, aprovada como a principal medida apta a permitir a aplicação do piso da enfermagem, depende de regulamentação por lei federal. Antes de decidir sobre a manutenção dos efeitos da cautelar, entendo, olha aqui, relevante ouvir o Senado Federal e a Câmara dos Deputados quanto à tramitação do projeto de lei regulamentadora e as condições de possibilidade da efetiva transferência de recursos da União para as entidades mencionadas no texto constitucional. Diante do exposto, solicitem-se, aqui no tópico 9, informações ao Senado Federal e à Câmara dos Deputados quanto à tramitação do projeto de lei regulamentadora da emenda constitucional 127/2022. Então, meus caros, pelo que nós vimos aqui, enquanto não for apresentado um relatório do Congresso Nacional, do Senado e da Câmara, apontando como que está o andamento dessa lei regulamentadora, né, que precisará ser editada, promulgada, né, e, logicamente, sancionada. Enquanto eles não tiverem essa informação aqui no STF, eu entendo que a cautelar ela vai continuar vigente. Tá? Eu entendo que eles não vão revogar a cautelar enquanto não tivermos essa lei regulamentadora. Por quê? O que ele trouxe aqui? Ok, tem emenda constitucional, vai vir um recurso do superávit financeiro, ok. Só que isso precisa ser regulamentado. Tá? Por quê? Precisa ter uma parametrização de repasse do recurso, critério para repasse do recurso, quem vai receber o quê, quanto, onde. Né? Então, assim, é uma situação delicada e é o que eu tinha trazido aqui no vídeo anterior, que foi a reclamação aí que nós vimos na matéria, né, dá uma olhadinha no vídeo anterior que eu vou deixar no final desse vídeo, que os municípios estavam reclamando em relação a isso. Fala, poxa, qual que é a garantia que a União vai repassar esses recursos para a gente? Por quê? A gente não, né, por exemplo, o que trouxe aqui, precisa saber qual o critério, o parâmetro, de onde vem esse superávit, quanto vem, quem vai receber o quê, quanto, qual que é o critério, dependendo do município, do estado, enfim, da entidade. Então, é uma coisa bem delicada, né? Igual eu falei, eu entendo que todo mundo quer logo o piso salarial da enfermagem, todo mundo quer isso da maneira mais rápida possível, e isso seria o melhor dos mundos, né? Igual eu falei, eu queria que tivesse uma decisão aqui, já revogando a liminar, falar, ó, tem a fonte de pagamento, ok, pode liberar o piso da enfermagem, né? E eu entendo que, ó, olha só, né, se tivéssemos uma decisão dessa, falando, olha, tem a fonte de recursos, libera o pagamento do piso salarial da enfermagem. Aí sim, talvez essa lei aqui regulamentadora fosse votada e promulgada em tempo recorde. Por quê? Né? O STF mandou, o ministro mandou revogar a liminar, supondo, né? E mandou pagar o piso salarial da enfermagem, o que é que ia acontecer? Os municípios, os estados iam ficar doidos, né? Falar, poxa, tá, eu tenho que pagar, né, o piso salarial da enfermagem, vou aumentar aqui o meu gasto público, só que não tem uma lei regulamentadora, então, ó, Congresso, edita e promulga essa lei aí, a toque de caixa, né? Urgente, por quê? Eu preciso pagar a enfermagem, só que vocês precisam falar de onde vem o dinheiro. Melhor dizendo, né? Vem do superávit, como vai ser distribuído esse dinheiro. Então, edita e promulga aí essa lei, aí, aprova essa lei em tempo recorde para a gente já saber e você já me repassar o dinheiro. Né? Eu entendo que, né, se o STF tivesse dado essa decisão, talvez essa lei fosse criada muito mais rapidamente. Porque agora a gente sabe-se lá quando vai ser criada. Essa lei, já vi até pessoas falarem sobre medida provisória, tá? Não sei se o governo vai
fazer isso, tá? Então, assim, é uma situação bem delicada mesmo, porque tem que regulamentar isso, né? Esses critérios e parâmetros aí de repasse desse dinheiro, né? O que vai para quem e quanto, né? E se viesse aqui, eu entendo, uma decisão já falando que estava liberado, e aí o Congresso ia se mexer, né? Ia ficar desesperado porque ia ter que regulamentar para repassar o dinheiro, né? Porque senão os estados, os municípios iam bater lá na porta da União e falar, olha, eu preciso do meu dinheiro, né? Que está aprovado aí e você precisa me repassar porque eu tenho que pagar as pessoas. Enfim, pessoal, essas foram as minhas considerações jurídicas, tá? Eu espero que eu tenha ajudado, né? Talvez algum juridiquês aí que ficou um pouco complicado, para deixar um comentário aí, perguntar, tá? Alguma dúvida que você tenha, tá bom? E aí depois a gente pode ver para fazer uma live um pouquinho mais para frente, né? Quando nós tivermos uma situação mais palpável, tá bom? Porque por enquanto a gente tem essas informações, esse vai e vem, né? De poder judiciário e poder legislativo, né? E executivo também, né? Na sanção da lei, enfim. Então a gente está nesse vai e vem, então é mais pergunta e resposta já do que está acontecendo, né, que a gente traz aqui. Mas aí que nós tivemos talvez uma decisão ou uma coisa mais palpável, a gente faz uma live, tira dúvidas mais pontuais, né, e talvez dúvidas que as pessoas tenham em relação ao processo em si também, tá bom? Muitíssimo obrigado, um abraço a todos, vocês fiquem com Deus, até a próxima, ótimo ano para vocês.